Tarde. Bem, antes de mais nada, quero saber se estão escutando bem. Eu sou Alejandra Bobovic, aqui ao meu lado está Alejandra Cipitelli, e hoje vamos apresentar, dentro deste trabalho que fomos convidadas a fazer, uma experiência que já tem cerca de 12 anos, é a experiência das brincadeiras de construção. É uma experiência que já compartilhamos com muitas pessoas no Brasil e na Argentina, mas hoje vamos Vamos a ver de qué se mostrá-las trata e estos vamos juegos de ver do que se construcción tratam esses y jogos por de qué nosotros construção tomamos e este por que tema de la nós construcción. tomamos esse tema La da verdad que el tema de la construção. construcción es un tema A muy questão da conocido en construção todas é las uma questão muito escuelas, en todos los conhecida em jardines de todas as infantes, escolas, em todos os jardins de así infância, tengan pocos recursos o com muchos poucos recursos. recursos ou com muitos Entonces, y construir recursos. es una actividad E natural construir en é el uma hombre, atividade una actividad natural muy do común en homem, los uma, niños. uma Entonces, atividade muito comum nas el trabajo que crianças. hacemos se llama Então, o trabalho que nós constructividad. fazemos se chama Pensando este construtividade. nombre de juegos de Pensando nesse construcción o nome de jogos de constructividad, construção ou inspirándonos en un construtividade, trabajo. En la antigüedad, inspirando-nos em la um tarea trabalho. de diseñar, Na pensar antiguidade, una a obra, tarefa de un edificio, desenhar, pensar uma se obra, um fundía en una sola edifício, persona, se unia el em uma pessoa arquitecto. só, o Era quien arquiteto. estaba a cargo de Era ele también quem construir estava la obra, no solo responsável la por construir pensaba, também, não sino só que también la pensava, mas ele construía. também O sea que construía a obra. diseñar y Então, hacer la obra desenhar e fazer a correspondía a obra una sola correspondia persona. a Y uma esto es única lo que pessoa. hacen los E niños: isso é o que as pensar crianças una fazem: obra, pensar uma obra, diseñarla y desenhá-la e construirla. De ahí construí-la. viene esta idea de Daí constructividad, vem porque essa ideia de recién en el construtividade, porque só Renacimiento no se Renascimento separó é que foi la figura separada del a constructor figura do la del construtor arquitecto. da Pero los figura do niños son arquiteto. Mas as constructores y crianças são arquitectos al mismo construtores e tiempo. arquitetos ao mesmo tempo. Teniendo en cuenta Levando em este conta concepto de esse constructividad que conceito de empezamos construtividade a que narrar, começamos a narrar, me pasaste el otro slide. pode me passar outro Queremos que slide? los niños ponen en juego Acreditamos que as muchos saberes crianças cuando põem em construyen, jogo muitos ya saberes que quando son los niños constroem, los já que são propios as crianças diseñadores de que su obra. desenham suas obras. Pensando esto es que también pensamos Pensando cómo nisso, hacer una também práctica pensamos em como posible fazer uma de los juegos de prática construcción, possível cómo los dos juegos de jogos de construção, construcción como os jogos de podían construção entrar en el podiam jardín entrar como un na escola proyecto infantil como um que atravesara projeto a que todas las salas, que atravessasse atravesara todas los as grupos de salas, dos todos os años, de grupos de 2 tres, anos, de de 3 cuatro anos, y de de cinco 4 e años. de 5 anos. Entonces, pensando por Então, qué los juegos de pensando, construcción, por por qué que os queremos jogos de hacer juegos de construção? Por que construcción. queremos fazer jogos de Primero, porque los construção? juegos de Primeiro, construcción son porque una os jogos de práctica construção são social uma prática que social, estimula a aprender con otros. estimula a aprender com Son os una práctica outros. São uma participativa, porque prática jugar, participativa, hacer juegos de porque construcción brincar, fazer implica jogos de que van a jugar construção todos los implica que vão niños, brincar que se van todas a as relacionar crianças, entre que vão ellos, se que van a relacionar, compartir un vão espacio, compartilhar um que van a espaço, compartir vão también compartilhar materiales, também os que van a materiais, compartir este espacio de vão juego, compartilhar esse espaço de que es una brincadeira, experiencia que que é los uma lleva a experiência trabajar que con otros y a leva ponerse en eles a relación no trabalhar com solo con los outros e se colocar materiales, em relação sino não só com os también con otros materiais, niños. mas também com Porque outras los juegos de crianças. construcción se Porque os ponen en jogos de juego los saberes de construção los niños, se se entram em comparten jogo os no solo saberes das materiales, crianças. sino São también compartilhados não saberes. só materiais, mas Los juegos de também os saberes. construcción como Os acto jogos de social construção, como ato social, ofrecen a los niños nuevas oferecem às crianças experiencias de novas encontrarse experiências con los de se otros, encontrar com con os un otro outros, y com también um con otros outro e materiales. também com La outros materiais. relación con los A otros relação los com os lleva a los outros niños leva as a crianças tener mejores relaciones a ter sociales a melhores partir de relações los juegos de sociais construcción. a partir Los desses jogos de niños se construção. As transforman en crianças los se juegos sociales, transformam nos pueden jogos desarrollar su sociais, podem autonomía, desenvolver sua son autonomia, competentes, são son curiosos, competentes, são transmiten sus curiosas, saberes, transmitem los seus comparten, saberes, compartilham intercambian esses ideas. saberes, trocam Pero ideias. también los Mas juegos também de construcción os jogos de construção podemos trabajar sobre las podemos relaciones trabalhar espaciales, sobre as relações porque a través de los juegos de espaciais, porque construcción através el deles niño se a pone en criança relación se su põe, cuerpo con los põe seu objetos, corpo em relação com os siendo el objetos, niño el sendo centro de a estos juegos. criança o centro El desses niño es el jogos. eje A fundamental de estos criança é o juegos eixo y fundamental aprende desses a jogos través de los e juegos de aprende, construcción através los dos jogos de puntos de construção, apoyo, las os nociones de pontos de apoio, as dirección, noções de de distancia, direção, de de distância, volumen, de de peso, volume, de nociones de peso, equilibrio. noções de Entonces los juegos de equilíbrio. construcción Então, no os jogos solo de son construção actividades não sociales são só importantes, sino atividades también sociais importantes, como ofrecen una também experiencia, oferecem uma experiência, a experiência de trabajar sobre las construir, nociones espaciales. trabalhar sobre as Pero noções también espaciais. los juegos de construcción Mas também os jogos de sirven construção para desarrollar la servem para capacidad desenvolver a creativa, capacidade criativa, porque
porque construir é um ato muito complexo, no qual entra em jogo diversos elementos que são da experiência pessoal. Não é a mesma coisa construir para uma criança que já tem irmãos ou uma criança que vai construir pela primeira vez sozinho ou uma criança que tem materiais em casa para construir ou que materiais oferecemos na escola para essa criança construir. A criatividade é uma ação que se desenvolve se a criança tem uma quantidade de materiais suficientes para que possa desenvolver essa criatividade. Então, o mais importante é selecionar materiais para desenvolver essa capacidade criativa que as crianças têm. Os jogos de construção, quanto à criação, também têm possibilidades de relacionar a obra, ver como essa obra é, como ela combina os materiais, como as crianças combinam esses materiais, que materiais elas usam, como montam, como utilizam os materiais grandes ou pequenos, que originalidade desenvolvem ao fazer uma obra. Então, em princípio, podemos dizer que tomamos os jogos de construção por esses três objetivos fundamentais, que são desenvolver a capacidade criativa, trabalhar as relações especiais e também relacionar-se com outras crianças e com outro espaço. Levando em conta tudo isso, é que pensamos os jogos de construção com diferentes contextos. O mais importante para poder fazer jogos de construção e o trabalho que nós fazemos aqui na escola é trabalhar sobre os contextos. Os contextos como uma função do professor, como um sustento do aprendizado, um contexto com uma intencionalidade pedagógica, um contexto como uma estratégia pedagógica. Já algumas pessoas que foram na Reggio ou que já leram sobre a Reggio Emília devem ter lido sobre essa ideia de que o professor é um direito, e é direito das crianças ter um contexto e o professor tem a obrigação de armar contextos. O professor arma esses contextos, que devem ser contextos interessantes, belos, que levem as crianças à zona de desenvolvimento proximal e que sejam contextos que sustentem os aprendizados. Então, sempre que entramos em um projeto, como esse projeto dos jogos de construção ou da construtividade, que é um projeto que já tem muitos anos, sempre que entramos no projeto, devemos começar com perguntas. Perguntas que vamos responder ao longo do projeto. Não podemos entrar no projeto sem fazer perguntas, porque senão eu não sei o que observar, eu não sei como fazer indagações nesse projeto, eu não sei como avaliar o projeto. Então, quais foram as perguntas que nós nos fizemos quando começamos o projeto de construtividade? Primeiro, começamos com os professores pensando em que momento da jornada da escola nós fazíamos jogos de construção ou propunhamos jogos de construção às crianças. Então, é fundamental pensar o espaço. Uma das primeiras perguntas foi: quais são os espaços de construção que nós temos na escola? Quais são os espaços que estão habilitados para que a criança construa? Outra das perguntas foi: quais são as ações que as crianças fazem quando constroem? Há ações individuais, há ações grupais, há ações com outras crianças. Quais são as ações que as crianças realizam individualmente ou em grupo quando constroem? Que aprendizados acontecem quando elas constroem? Sabemos que, em princípio, a construção nos leva a aprendizados como o equilíbrio, a ordem, o alinhamento, mas que outros aprendizados pode se dar-se quando uma criança constrói? Falando desses espaços, como organizamos os contextos para que as crianças construam? Que materiais deveríamos colocar para que elas construam? Que elementos materiais podem dar novos significados aos jogos de construção? Então, com essas perguntas que tínhamos, que todas indicavam ao espaço de construção, aos materiais de construção e aos aprendizados que se dão nos jogos de construção, começamos a fazer o que chamamos de um mapa conceitual, um mapa mental que respondesse essas perguntas que as professores e as professoras nós nos fazíamos. Aqui estão as relações entre o contexto e os materiais que apresentamos às crianças,
como essa genera relação aprendizaje. gera aprendizados. Pasamos, Ale. Vamos Entonces, passar? el mapa se organizó Então, o teniendo en mapa se cuenta estas organizou tres levando em preguntas que nos conta essas três hacíamos, estos perguntas tres que nos conceptos fazíamos, que esses três teníamos que tener en conceitos que cuenta tínhamos que en levar el em proyecto conta de no construcción. projeto de ¿Dónde? construção, ¿En qué espacios onde, íbamos a em que proponer espaço juegos de construcción? íamos propor ¿Con jogos qué de construção, materiales? com que ¿Cuáles eran los materiais, materiales? quais eram os ¿Y cómo iban a materiais ser las e construcciones? ¿Qué como iam tipo ser de essas construções, que construcción tipo íbamos de a construções proponer a vamos los propor niños? para as Entonces, el crianças. mapa se Então, o desarrolla mapa se alrededor de estas tres desenvolveu em preguntas: torno el dessas três espacio de perguntas: o construcción, espaço de los construção, materiales de os construcción materiais y de los tipos de construção e os construcción. tipos de construção. En cuanto al espacio, Quanto ao pensando el espaço, espacio con el pensando valor o que espaço tiene el com o valor ambiente. que tem o Cuando ambiente. decimos Quando el ambiente dizemos como o tercer ambiente educador, como ¿qué terceiro ambiente vamos educador, a proponer a que los niños? ambiente ¿Qué vamos propor espacios para essas constructivos? crianças? Y no Que usar espaços solamente construtivos? el E não espacio de usar la sala, somente o sino en espaço qué da sala, espacios e sim exteriores em que íbamos a espaços proponer juegos de exteriores podemos construcción, cuáles propor eran los espacios jogos de en el construção. interior, Quais eram os qué espaços no espacios iban a interior? estar Que espaços delimitados, iam estar cuáles eran los delimitados? signos del ambiente que Quais íbamos a eram os usar. signos do ambiente que En íamos este usar? caso, pasamos a los Nesse otros slides, caso, lo vamos passar para os dividimos outros slides. para que Nós se vea mejor, es dividimos, ese en para que cuanto se a los veja espacios. melhor, Vamos é a ver esse los quanto espacios ahora. aos espaços. Vamos ver os espaços. En el espacio No constructivo, espaço era exterior, construtivo, interior, já si era un seja espacio exterior, limitado y si estaba interior, determinado. limitado, se estava Y los determinado, paisajes constructivos e nosotros ya as paisagens teníamos. construtivas nós já Si alguna tínhamos. conoce el trabajo que hacemos Não en sei se el alguma jardín, hay conhece o un trabajo trabalho que que llamamos nós territorios fazemos de juego y no exploración. Jardim, En tem ese um espacio de trabalho que chama de territorios, territórios de ¿cuáles jogos de eran los exploração. espacios de Nesse trabalho construcción? de ¿Qué espaço de contexto territórios, quais íbamos a eram os hacer? espaços de Teníamos construção? pensado un contexto Quais de eram os espejos, un contextos? contexto de Tínhamos pensado um construcción con contexto de objetos transparentes, espelhos, un um contexto contexto de de luces construção y com objetos sombras. transparentes e um Esto en contexto cuanto de al luzes e espacio. Estos sombras. eran los Isso espacios que quanto ao íbamos a utilizar espaço. en el Esses jardín. eram os espaços En que íamos cuanto a los utilizar no jardim. materiales, este espacio Quanto exterior, aos después vamos a ver unas materiais, fotos, esse é o espaço se puede exterior, vamos construir el mostrar espacio algumas exterior a fotos. nivel de Pode-se piso, sobre construir no pastos, piso do con espaço exterior, piedras, na con grama, com elementos pedras, com naturales, elementos con elementos naturais, culturales, com como los elementos animales, en este culturais, caso como eran os animales y animais, nesse caso dinosaurios. eram animais e dinossauros. También construcciones en el espacio Também exterior que fueran, construções no espaço que exterior alojaran a los niños, como que estos juegos con alojassem as crianças, cajas como y con esses jogos telas. com Esta es caixas una experiencia e de escuela tecidos. primaria, Essa é uma no experiência solamente de do jardín, sino ensino de fundamental, não universidad, só donde do infantil, también mas também do fundamental, propusimos juegos de onde também construcción. propusemos jogos de Juegos de construção. construcción que llevaran a Jogos de los niños construção que a levassem as realizar crianças a realizar otras outras acciones, como el juego ações, dramático. como o Este jogo vimos en la escuela dramático, primaria. esse também é na escola primária, no O juegos fundamental, que también en grupos muy ou jogos pequeños que de dos também em años grupos muito también pequenos, de acogen dois a los anos, niños y los também alojan. Esas acolhem as casas que crianças e alojan, que alojam as constituyen crianças. casas o Essas casas lugares onde para eles estar fazem protegidos. casas ou lugares para estar El espacio protegidos. interior, este O también es espaço juego primario, interior, están esse haciendo também é ese o juego jogo de do palmas. fundamental, estão fazendo o jogo de palmas. En un espacio de No construcción espaço de limitado. construção Y limitado limitado, quiere decir un espacio limitado donde quer sean dizer um construcciones en espaço onde pequeño tamaño. sejam El construções em límite pequeno de esta tamanho. O construcción es la limite dessa bandeja esa que construção é a se ve, bandeja que donde un vocês niño estão puede vendo, construir en onde ese a espacio criança pode pequeño. construir Porque lo nesse espaço importante es pequeno. proponer Porque o juegos importante de é propor construcción jogos de construção en espacios em pequeños y en espaços grandes espacios, pequenos, em grandes donde también va a espaços, variar el onde também material que variam os ofrecemos. materiais que oferecemos. Construcciones sobre una pequeña Construções mesa, sobre también uma en un pequena espacio mesa, limitado, também y num con dos espaço materiales limitado, como e son com dois estos, que es materiais, como por una exemplo aqui, plastilina, una masa uma plástica massinha y mondadientes y e, escarbadientes, e palitos palillos. de dente. Entonces, también proponer un Então, espacio limitado donde também había una propomos um estructura espaço en equilibrio limitado, onde y en un havia uma espacio estrutura em limitado. equilíbrio, mas num espaço También el espacio limitado. limitado que está por los Também o signos del espaço ambiente, que limitado este es un pelos espacio signos de do escuela que ambiente. tiene Esse é um unos espaço da escalones escola y que que tem los os niños degraus e as utilizan crianças autónomamente usam para construir, porque no es autonomamente para construir. un Esse não contexto que é esté um preparado contexto que esteja específicamente preparado por el maestro, sino que especificamente los pelo niños los professor. usaron en sus As juegos crianças usaram espontáneos. em seus jogos También la espontâneos. escuela debe tener estos A espacios de escola construcción também donde deve el ter esses niño espaços de arma su construção onde a propio contexto. criança monta seu próprio contexto. Construcción en su propio contexto, como las Construção em seu macetas que contexto hay en el prévio, jardín, como os vasos do jardim, o construcción en los ou territorios, construção que nos en este caso es una territórios. construcción que Nesse está caso, é uma puesta en el construção que territorio de está la luz posta, negra está colocada no y se hace un território da juego de luz negra construcción con bloques e faz-se de um isopor jogo calientes y de están construção com pintados con blocos de pintura isopor fuego, que que eso estão habilita que la pintados com construcción pintura
textura tenga fosforescente, determinada e assim a textura construção visual. tem determinada textura visual.
Também construção sobre um contexto transparente, que permite às crianças, nesse caso é uma mesa transparente, com objetos transparentes, que permite que as crianças possam continuar a obra por baixo da mesa ou por cima da mesa. E a obra, devido à qualidade desses materiais, tem certas particularidades e certas características que dá a materialidade do objeto que estou propondo para construir. Esta é uma construção também num contexto espelhante, uma mesa de espelho com materiais transparentes, com objetos, onde essa criança está fazendo uma construção, onde o que se vê principalmente são situações de equilíbrio, que é uma das primeiras ações que as crianças começam a provar e a experimentar o equilíbrio nas construções. Essa é uma mesa de espelho com um espelho que está na parede, então a construção, o que se vê é a duplicidade da obra, que dá também que as crianças desenvolvam novas estratégias quando se vê a obra duplicada. Uma construção que é como uma paisagem construtiva, nesse caso com blocos, com acetatos coloridos, sobre uma tela onde se reflete o que as crianças fazem nessa construção. As crianças, nessa experiência, nós chamamos eles de proprietários da luz, porque são eles que têm umas lanternas e vão projetando o que a obra tem sobre uma tela. Agora vamos ver um vídeo. Quando vamos procurar o vídeo, falávamos sobre essa ideia de macroconstrução e microconstrução, obras em grande tamanho ou em pequeno tamanho. Agora vamos ver uma experiência num vídeo, uma documentação sobre macroconstruções. No espaço exterior é uma experiência, vamos ver.
caminen, que se queden ahí. Acá llegaste al piso. Y acá hay una. Bueno, en este... Muito bem. Ahí está. Deu? Bueno, en esta documentación que Nesta vieron documentação recién, que vocês era una viram, documentação e um era uma correlato documentação gráfico. e um Después correlato podemos gráfico. Depois podemos retomar isso do correlato En la gráfico. siguiente, Na vamos a ver otra seguinte, vamos documentación ver outra de una sala documentação esta era una de sala de 4 uma. años, Essa era la uma sala de siguiente es 4 una sala anos de e a 5 seguinte é uma años. sala de 5 Vamos a ver anos. otra documentación. Vamos ver outra documentação. En esta viene ahora una documentación de sala Agora de vai vir 5, uma documentação de unas sala de estructuras 5, que são metálicas, umas estruturas que si tenemos metálicas, tiempo mostramos que la se misma tivermos tempo, con vamos otra mostrar a sala, mesma com outra pero sala. va la de las estructuras Mas metálicas. vamos das Já estruturas esperemos metálicas. unos segundos. Vamos esperar alguns La de segundos. recién era una documentación Agora, a que donde se vimos veía era esta uma documentação construcción onde y un víamos essa correlato gráfico construção de la e um correlato construcción. gráfico da En esta que construção. tenemos recién, Nessa que vamos ver estamos agora. viendo el video, a ver, espérenme un Estamos minuto. vendo o vídeo, só um Estamos minutinho. buscándolo. Estamos procurando. Joaquín, ¿querés una soda? Parecen unas cosas inflables. Tengo una idea muy guapa. ¡Era mía! ¿Alguien quiere coche? ¿Con cuáles? Con las de ahí. ¿Alguien quiere? Alto. Noches grandes. Págueme. Pero... No, dos señoras. Y yo tengo más grande. Ven el obelisco, porque si no se va a caer. Chicos. Se desenganchó.
quiero otro. Ah, que no sé. Ahora otra soga. No, juntala con una soga. Se están volando. Y hay un poco de viento. Ay, gusta lo que se muerta, te sirve. No. Seguro por ahí. No, esto porque mucho mejor. Quiero más larga. ¿Alguien necesita un broche? ¿Alguien necesita un broche? Yo, Jero. Sí, una cama elástica. Dale, lo juntan, porfa. Lo juntan. Chicos, el obelisco. Ah, ¿quieres que te lo junte? Acá hay una soga. Acá hay una soga. Acá hay una cama elástica. Bueno, esta es la cama elástica. ¿Qué están haciendo? Yo estoy haciendo. ¡Oh, cajones! ¡Usamos más cajones! ¿Dónde estaciona un túnel? Gastamos todos los primeros. ¡Hacemos otro obelisco! Más grande. Más grande, ¿eh? No, hay que hacerlo igualito. Porque si no, no va a quedar bien. Nico, hay que hacerlo igualito. Nosotros ponerle atrás o abajo. Hacer una más necesitamos. Una más. Solo una más. Casi terminado. Un par de... ¡Hola! ¿Me traen dos tubos? Acá hay otra puerta. Ya está. Si quieres atrapar eso. Baby shark, necesito una gorra. Necesito una gorra. Vale. Hola, ¿y me escuchan? Tá escutando? Hola, hola, ¿y me Estão escuchan me bien? ouvindo? Hola, Alô? no escucho, no escucho. Eu não estou ouvindo. Alô? Eu não estou ouvindo ela. Espera ahí. Hola, hola. Acá hay un problema técnico.
¿Qué hago? Hola, Olá, hola, ¿qué tal? Perdón, como hubo un vão? problemita técnico que Desculpem, pudimos tivemos um solucionar problema con un tema técnico que já del conseguimos sonido, así solucionar com a que questão do som. vamos a compartir Então, vamos nuevamente compartilhar el cuadro que estábamos novamente viendo, o así quadro que que voy estávamos a vendo. compartir otra vez Vou compartilhar novamente pantalla, a que tela. estamos hablando sobre los materiales. Estamos falando sobre os materiais, especificamente. A ver ahí. Vamos ver. Perfecto. Alejandra Aqui. Desir hacía referencia Alejandra sobre el estava espacio físico, el falando ambiente. do Nosotros vamos espaço a hablar ahora físico e agora sobre vamos los falar materiales, la sobre os importancia de los materiais, a materiales. importância Recién dos pudieron materiais. apreciar dos Vocês documentaciones ouviram, con vocês viram experiencias de duas niños de 5 documentações com años experiências y de lo crianças de importante de 5 los anos materiales. e a ¿Sí? importância dos Uno tenía materiais. cajas, elementos Um tinha con caixas, un color. Fíjense que el elementos color com uma también cor. en la Percebam segunda que a cor, experiencia na teníamos los segunda experiência túneles também que eran tínhamos os unas túneis, estructuras que eram umas metálicas. estruturas Y fíjense que metálicas, el resto de e los que o materiales, los resto dos colores y los materiais, materiales as para construir cores, tenían que ver con para os colores materiais para construção, cálidos, en tinham la gama de cores los colorados, quentes, na gama amarillos, dos naranjas, vermelhos, y el amarelos, resto de laranja, los e o materiales para resto dos construir en materiais para colores construir em negros. cores La na importancia cor de los preta. materiales A podemos importância dos hablar materiais, nós en esta podemos falar clasificación en dos, nessa por ejemplo, los classificação em duas, naturales os y los naturais, os materiais culturales. naturais e os materiais Naturales culturais. haciendo referencia Naturais se refere a todo lo que es material natural, a las tudo que é piedras, material a los natural, as caracoles, a pedras, las caracóis, maderas. madeiras. Los culturales lo que E tienen os que ver con culturais los são materiales que ya están os estructurados, materiais que que já tienen que estão ver con lo textil, estruturados. con los metálicos, Materiais con los têxteis, plásticos, metálicos, con el acrílico plásticos, y también con las acrílicos, propiedades de e estos também com as materiales. propriedades desses Por materiais. ejemplo, en este caso, los Por materiales exemplo, neste naturales caso, como os para materiais construir, para naturais para componer, que pueden construir, ser para las compor, que piedras, los podem ser as pedras, caracoles, os caracóis, diversidad de clases de diversidade semillas. de tipos de Los sementes, culturales es lo que e hablábamos os recién, culturais, como que pueden ser dizíamos, que materiales podem ser estructurados, que materiais también permiten estruturados, que trabajar também la riqueza permitem también en el juego trabalhar a simbólico, riqueza no também solamente do en el jogo juego simbólico, de não somente do construcción. jogo de Con respecto a las construção. propiedades de los Com respeito às materiales, en cuanto al propriedades, peso, pode liviano, ser em relação ao pesado, ligero, peso, el tamaño, pesado, grande, leve, chico, o tamanho mediano, pequeño, grande, micro. Esto médio, también de pequeno, proponerle a los micro. niños Isso trabajar também de propor às con crianças microconstrucciones, de con trabalhar com materiales muy microconstruções, pequeños. com materiais muito La calidad de los pequenos. materiales A también. En el qualidade dos caso materiais de lo também, flexible no caso de o de ser los materiales flexível frágiles ou de o los ser materiales frágil, ou translúcidos. En el caso material de la translúcido, flexibilidad, no como estábamos caso viendo da en la documentación flexibilidade, como recién, esto vimos de na trabajar con documentação, cajas isso y de con trabalhar com telas, caixas e con sogas, que tecidos e nos provoca cordas, trabajar en que espacios provoca grandes, trabalhar em donde se espaços pueden dar estas grandes, onde construcciones podem acontecer cooperativas essas entre los construções niños, cooperativas entre materiales as crianças, transparentes, como explicaba materiais Alejandra transparentes, como a hace un Alejandra momento, explicou materiales um rígidos pouco que también atrás, materiais permiten rígidos que também poder permitem construir en altura. poder construir em altura. La variación de un material, A variação de específicamente cuando hablamos de materiais, un mismo material especificamente quando falamos de um mesmo presentado de diferentes material, maneras, apresentado de que diferentes puede formas. ser
cañas de bambú, que pueden podem ser ser canas de listones bambu, cedro, pueden ser palitos barrinhas de madeira, brochet palitos o de mondadientes, palos espetinhos, redondos, de escoba, palos cuadrados, cabos de pino, de vassoura, quebracho, de distintos tipos de cabos de madera, diferentes tablas que blocos también de diferentes permiten tipos de que madeira, la construcción tábuas, que ascienda. também permitem que a construção También suba. el E material en este caso também puede ser la madera, como materiais que hablábamos podem ser, no recién, caso da pero madeira, directamente puede ser cortada pode en ser troncos também más finos, cortada em más troncos gruesos, mais finos, más mais cortos, grossos, más mais curtos, largos, mais longos, tablas, rodajas. tábuas, También es rodelas. importante la variación Também é en cómo se importante presenta el que material. as A veces el variações em material como o puede material se presentarse apresenta. Às vezes ele contenido en pode se algún apresentar contenedor, como en contido este em caso um pueden ser contenedor, los canastos, como no puede caso dos contenerlo también, cestos, en ou este também pode caso estar los contido, caracoles no dentro de un caso mismo dos caracol, caracóis, dentro de o um mesmo caracol, alineados o ou formando alinhados, círculos, ou y eso formando seguramente va a círculos. incidir en las Isso construcciones que também luego incide realicen nas los construções niños. que as crianças vão realizar. Otra de las Outra de la selección en este cuadro de das constructividad seleções, es nesse los tipos caso, de de construcción a los que construtividade, é o hacíamos tipo de referencia. Ale construção. hablaba del espacio, A después hablábamos de Alejandra los falou do materiales y los espaço, depois tipos de falamos dos construcción, que materiais e pueden dos ser de tipos gran de tamaño, construção agora, que las podem ser de grande macroconstrucciones o tamanho, las as macroconstruções, microconstrucciones, y de ou qué as manera se microconstruções, ensamblan e de que esos forma elas se materiales, que montam. pueden Esses ser materiais são pegándose, organizados, que podem superponiéndose, ser apilándose o colados, insertándose. superpostos, Ahora vamos a empilhados ver ou algunos encaixados. ejemplos. Agora vamos ver alguns Por ejemplo, en el exemplos. caso de Por la exemplo, no caso da macroconstrucción, macroconstrução, construcciones estas são cooperativas con construções niños de 2 cooperativas, años en com el espacio crianças de 2 exterior, anos no espaço con cajas de exterior, diferentes com tamaños que caixas de permiten diferentes tamanhos habitar que esas permitem construcciones, habitar essas o construções, desafíos de poder ou lograr desafios de mayor poder altura. conseguir Esta uma maior también tiene que ver con altura. la documentación que acabamos de Essa ver, também tem a ver com aquela donde hay documentação que nós diferentes vimos agora há materiales, pouco, onde materiales tem diferentes de hierro, materiais materiales de plásticos, ferro, telas, de plástico, rígidos, tecidos, blandos, rígidos, frágiles. moles, frágeis. Outra grande construção também feita com um grande grupo, e depois faz-se o correlato gráfico dessa construção, que foi feita de forma conjunta. Microconstruções, onde o suporte, neste caso, são rodelas de madeira, ou pode ser uma folha de alguma planta. Então, trabalha-se com materiais muito pequenos e frágeis. Vejam que esta é uma documentação de crianças muito pequenas, de 3 anos, e elas podem trabalhar com materiais frágeis. Esses são pedacinhos, são bolinhas de vidro. Neste caso, recriando também um grupo de 5 anos, onde eles fazem a piscina das amigas. São uns bonequinhos bem pequenininhos, com um coador, uma peneira que pode ser uma piscina, ou os copos podem ser vasos de plantas ou de flores, uma cama para os bonecos, que também pode ser uma colher, quando falamos das microconstruções, e os modos de encaixe ou de montagem. Essa forma de trabalhar com as crianças, nesse caso, é um grupo de crianças de primário, de fundamental, onde estão trabalhando com refúgios, montaram uma ducha, um box com cordas, e neste caso estavam trabalhando a forma amarrada. Outra forma de montagem é o encaixe. Neste caso, também, construções sobre uma mesa. O empilhado, trabalhando com materiais de madeira de diferentes tamanhos e pesos. Empilhar também é uma construção interessante, com materiais muito leves. Vocês podem ver que são papelão. E com materiais descartáveis. Observem o equilíbrio que essas crianças conseguiram. Colar também, neste caso, são os tubos de papel, e as crianças conseguem montar uma estrutura e sustentá-la colando os vértices da construção com fita crepe. Superpor também é uma outra forma de construção, onde pode-se conquistar altura. E as ações inteligentes que se dão no processo de construir. Vejam, quando as crianças estão construindo, geralmente acontecem ações como projetar, construir, empilhar, equilibrar, calcular, verificar, manobrar e também fazer hipóteses, criar hipóteses a respeito dessa construção.
Vejam que aqui há outro exemplo de um grupo pequeno que está fazendo uma construção. E a forma de construir também é superpondo elementos muito pequenos. É um esconderijo para insetos. E agora vamos compartilhar um vídeo com outra experiência de construção. Este é um grupo grande, um grupo inteiro de uma sala de 4 anos, com uma proposta de construção que está dividida em 4 microcontextos de construção, com diferentes elementos. Então, compartilho. Lá vai. Finalizo aqui e agora vamos abrir. Aqui, pronto. Si me mato. Mira, ¿querés que yo te ayude? Lo sostengo y vos lo pintás más profundo. Se cae. Elian, miren la mía. ¿Qué construyó, Listo, Elmi. ¿Así? Mira, este me queda así. Dani, quiero que me quede así. Ah, para girar. Este me queda para apoyar. Ahí, ese puedes usarlo de base y después le vas poniendo más. Un departamento. Medio raro. Salió como lo pensaba. Genial, entonces. En realidad ni pensé de qué.
fue saliendo. Sí, iba amando y se me iba fundiendo. Está bueno eso. ¿Y qué se te ocurrió? Se me iba fundiendo. ¿Qué es Cuando esto? me he guardado, después hice con el de otro así. ¿Retrato? ¿Y este qué era? Este es un animal. ¿Qué es eso del animal? Un retrato con la parte. Por eso, y el estómago. Y este es un animal. Ah, mira. ¿Qué animal es? Eso sí. ¿Ciervo? Está buenísimo. Esta es una casa. Ya, solo muy alto. Ahora se me van ocurriendo más. ¿Viste? A medida que vas haciendo. Además, todo. Está copiando. Mira lo que hace.
Bueno, en estos 4 contextos de juego de construcción, lo que podemos ver es la diferencia de materiales que hay, la diferencia de tipos de construcción, porque hay microconstrucciones, hay construcciones en gran tamaño, hay diferentes tipos de ensamble. De eso hablamos cuando decimos cuál es la función del maestro, cuál es el rol de maestro en los juegos de construcción, que es preparar contextos. Esta es uma experiência com um grupo total, não é em pequeno grupo. Total, não é em pequenos grupos. O grupo total está dividido em grupos menores, mas cada um dos contextos tem uma intencionalidade pedagógica diferente. Está dada pelos materiais que o professor escolheu, e esses materiais servem para as crianças construírem de diferentes formas. Vocês vão ver que tem umas bandejas de microconstruções, outros materiais que têm como função encaixar, são esses materiais que servem para usar nas piscinas, outro é isopor, também para encaixar. Então, cada um dos contextos tem funções diferentes, tem objetivos diferentes. Nesse caso das bandejas, vocês podem ver que há materiais naturais, nos outros são materiais culturais, que é o que a Alejandra estava falando. Quando o professor prepara um contexto, pode tomar decisões sobre que materiais vai usar, e esses materiais vão determinar quais são as ações que a criança faz e qual vai ser o produto da obra que essa criança vai fazer. Muitas vezes nos perguntam ou começamos a pensar como avaliamos essa atividade que as crianças fazem, além de fazer a documentação pedagógica. Eu posso avaliar, quando faço a documentação pedagógica desses contextos, posso avaliar as ações das crianças, os atos inteligentes das crianças, o empréstimo de saberes que as crianças fazem, a relação que elas têm com os materiais, mas também posso avaliar o final da obra, se é uma obra criativa, que materiais utilizou, como combinou, que relações espaciais ela construiu, como chegam aos equilíbrios. Vocês podem ver no vídeo, tem muito equilíbrio conseguido com materiais flexíveis, como uma tira de papel, neste caso, os corpos geométricos. É importante, na hora de documentar, sempre pôr o foco em o que eu vou documentar e o que eu quero mostrar. Nesse caso, os 4 contextos estão pensados em relação à qualidade dos materiais que eu proponho para as crianças quando vou fazer experiências de jogos de construção. Vamos ver agora, já terminamos com esse vídeo. Vamos passar ao PowerPoint para ver que coisas as crianças conseguem quando fazem jogos de construção. Quais são os aprendizados fundamentais, porque a olho nu, que podem ser vistos a olho nu quando fazem esses jogos. Vamos passar um pouquinho para a tela. Então, a pergunta é, o que as crianças fazem quando constroem? Vocês lembram que quando começamos o projeto dizendo que tínhamos perguntas que tínhamos que responder. Essa é uma das perguntas. O que as crianças fazem quando constroem? Então, o início dessa experiência da construtividade, através da observação e investigação e da pesquisa, podemos registrar que há ações recorrentes nos jogos de construção. Uma é a busca do equilíbrio, que vai ser maior ou menor em dificuldade de acordo com os materiais que eu colocar. Não é a mesma coisa equilibrar grandes caixas de papelão que equilibrar tampinhas de garrafa. Outra são os critérios de simetria. Geralmente, a obra é construída e se a obra for dividida na metade, a gente vê que as crianças fazem obras simétricas, que fazem com que o equilíbrio se mantenha. Outros são critérios de organização, como se organizam para construir, e outro é o uso dos signos do ambiente. Elas costumam utilizar espaços da escola que não pensamos como contexto para continuar fazendo jogos de construção. A partir desses jogos de construção, também surgiu uma dúvida, quando estávamos fazendo a pesquisa, se a composição, o fato de compor, também é uma construção. Quando uma criança compõe, ou seja, não chega a uma construção, tridimensional, mas bidimensional, se isso também é uma construção.
consultamos muito com as pessoas, artistas plásticos, e para eles também uma composição é um tipo de construção. Então vamos mostrar algumas fotos de composições que as crianças fizeram em diferentes projetos. Esta é uma composição construção sobre um projeto no qual estamos trabalhando a transparência. Podem ver que tem um tubo transparente, que tem umas folhas, e propusemos às crianças com uma série de materiais que são sementes de diferentes tipos. Essas sementes, na Argentina, não temos tanta variedade de sementes. Essas sementes foram trazidas de São Paulo, no lugar onde se vende plantas. E essas sementes vieram dali, e o que propusemos foi volta para o anterior, fazer um labirinto. Então as crianças estão construindo um labirinto com sementes, onde o centro é esse tubo de acrílico com umas folhas. Outra forma de compor é em um projeto que estávamos trabalhando sobre seres mitológicos, sereias. Cortou um pouco. Cortou um pouco o áudio delas. Elementos plásticos. Esses elementos tinham uma seleção prévia desses elementos, que eles tinham uma tonalidade. Vocês podem ver que quando a gente constrói também pode estar atravessado por outra intencionalidade. Neste caso, estávamos trabalhando sobre a cor e a teoria da cor, e estes são elementos na gama dos azuis. Outra é uma composição também com uma sereia que o grupo tinha desenhado. Estão trabalhando com sementes, onde as ações que eles fazem na composição são as mesmas que fazem na construção. Compor, classificar, sequenciar, trabalhar em espaços reduzidos, respeitar os limites, contornar e reconhecer vazios e cheios. São as ações que uma criança faz quando está compondo ou construindo. Outra das sereias, este era um Poseidon, e também era preciso compor com esse Poseidon que eles tinham feito e trabalhando com materiais têxteis. É importante essa ideia de que as crianças possam trabalhar com diferente materialidade. Já tinham trabalhado com pedrinhas de vidro, com materiais têxteis, com sementes, onde as ações que se deram foram projetar, desenhar, alinhar, sequenciar, chegar a acordos. Todas essas ações, quando nós as utilizamos e as colocamos nessa pesquisa, porque essas ações, quando podemos resgatar as ações que as crianças fazem, enriquecemos muito a documentação pedagógica. Então, estes também são vegetais, são laranjas e algumas madeirinhas, onde as crianças contornam, alinham, classificam, agrupam, componem, sequenciam, preenchem vazios e respeitam os limites do desenho. Esta é com metais, também fizeram outros tipos de ações, e se trabalha sobre a materialidade, que nesse caso seria fazer um Poseidon de metal. Aqui vamos mostrar muito rapidamente, porque temos pouco tempo, mas uma vez que fizemos este trabalho de pesquisa sobre os jogos de construção, construímos um espaço no jardim que chamamos de ateliê de construção. Essa é a entrada do ateliê de construção. Como vocês podem ver, tem uma tela metálica que chamamos de ponte, porque essa tela metálica, essa grade, permite que as crianças construam. Isso é um primeiro andar, permite que eles possam descer e ver a obra lá de baixo, o que lhes dá a possibilidade de ter diferentes pontos de vista de sua obra. Vamos passar rapidamente por esses espaços. Fizemos um mapa mental do ateliê de construções, onde há microconstruções, macroconstruções, com materiais naturais e artificiais, em contextos de metais, de luz e sombras, com estratégias construtivas utilizadas. Se vocês veem esse mapa mental para esse espaço, o resultado de toda a pesquisa que fizemos ao longo de muitos anos.
O ateliê tem 8 contextos que estão nesse espaço. Os jogos de construção, há um espaço de jogos só com materiais brancos, porque se trabalha com uma tela, e a intencionalidade pedagógica deste contexto é ver a forma da obra, que pode ser vista a olho nu ou através da sombra que essa obra projeta. Também um contexto de materiais de metal, que é um contexto que tem uma chapa metálica, tem um pequeno palco e uma chapa de metal com ímãs e objetos para fazer construções em altura. Outro contexto que tem a ver com a cidade como tema, e tem alguns materiais pequenos, é um contexto de microconstrução. Um contexto sobre mesa transparente, que é essa que vocês estão vendo, que tem essa possibilidade, além de ser uma mesa transparente, ela está presa com tensores de metal, que faz com que a mesa tenha certo desequilíbrio. Então, as crianças têm que buscar também o equilíbrio com as construções transparentes. Outro espaço também de microconstrução, com materiais de madeira, e alguns animais, neste caso tem cavalos, mas os animais, eles vão trocando cada vez. Outro contexto de construção que permite às crianças fazer cartazes para suas construções, é uma mesa de luz que permite colocar nome na obra. Vocês estão vendo 2 globos de luz atrás também que são usados para as construções. Um contexto de microconstruções, são objetos muito pequenos para fazer construções, tem um gaveteiro central com os objetos para não se perderem, e aí trabalhamos sobre a microconstrução. Um contexto de espelho que permite que as crianças façam construções onde a construção se duplica. Esse é o nosso ateliê de construção. O que eu diria agora é que com isso a gente vai terminando, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado. É super estimulante tudo que foi colocado aqui. Todos os educadores certamente vão aproveitar essas ideias para incentivar a criatividade e a imaginação das crianças. Vamos para algumas perguntas do chat. Como podemos documentar os diferentes percursos de construção das crianças? Bom, vocês viram que há diferentes tipos de documentação. Quando documenta, eu estava falando, a gente pode documentar. Primeiro tem que fazer a documentação com perguntas. Quando a gente vai documentar, a gente tem que ter um guia de observação para ver o que documentar. Então, eu posso documentar as ações que as crianças fazem no jogo de construção, eu posso documentar como elas se relacionam, como elas transmitem saberes, que saberes prévios elas têm. Então, eu documento as relações entre as crianças, ou eu posso documentar como as crianças se relacionam com os materiais de construção. Ou posso documentar também o final, o produto do que as crianças constroem. Ou que tipos de jogos acontecem, que tipos de brincadeiras e como esses materiais que eu escolho podem produzir outros jogos, como o jogo dramático, outros tipos de jogos ou brincadeiras. Então, a primeira coisa para documentar é saber o que eu vou ver. Então, antes de documentar, eu sempre tenho que ter um guia de observação para ver o que eu quero ver e poder acompanhar esse percurso do que eu quero ver. Então, o processo de documentação, nos últimos anos, nós estamos sempre fazendo documentações em vídeo, porque isso nos permite voltar a ver a documentação e ver o grupo. Vejam que o grupo não é a documentação não é pessoal, é um ato coletivo. Então, nesse momento, talvez nem todo mundo pode ver a experiência, mas se gravamos essa experiência, depois o grupo de professores pode ver, e isso dá a possibilidade de rever a experiência, e essa possibilidade é um direito da infância, de ser multi-interpretado, que várias pessoas vejam essa experiência e façamos interpretações diversas. Não sei se está respondido. Sim? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Como a professora organiza a documentação para planejar a continuidade das propostas?
Bom, na verdade, há duas coisas importantes. Quando a gente propõe um contexto de construção, tem que ter uma intencionalidade pedagógica do professor. O professor tem que ter pensado um projeto, mas esse projeto também tem que acolher os projetos das crianças. Então, o que vamos fazer no início, quando tem que ter continuidade, é se há projetos das crianças que tenham continuidade. Então, às vezes é muito difícil dizer se os jogos de construção estão dentro de um projeto em geral, há uma continuidade pedagógica, mas pode ser que o jogo de construção comece, que o projeto da criança comece e termine naquele momento. O que eu tenho que saber e o que eu tenho que documentar e ver é que outras necessidades essas crianças têm, necessidades materiais ou de intervenção que eu possa fazer como professora, para continuar com esses jogos de construção. Mas não há projetos de jogos de construção a longo prazo para ter continuidade. Às vezes acontece que algumas escolas, nós já vimos algumas, que decidem, vamos construir um carro de bombeiro. Então, esse é um projeto que as professoras fazem e sustentam, e a professora tem esse projeto, então faz esse projeto durar 1 mês e meio e as crianças já perderam o interesse. Os jogos de construção, à medida que eu vou dando os materiais, que as crianças vão voltar aos jogos de construção. Mas a documentação não tem por que ter uma continuidade. Vai ser de acordo com os diversos materiais que eu ponho, mas não uma continuidade do que as crianças fazem. Vamos fazer uma pesquisa sobre a importância de brincar com materiais transparentes, então eu vou fazer uma série de experiências com materiais transparentes em diferentes contextos, e aí a continuidade sou eu que dou na documentação, como eu interpreto essa documentação e como eu quiser mostrá-la para os demais. Não esqueçam que os professores, quando fazemos documentação, também fazemos uma compaginação das coisas. Então, a continuidade da documentação é subjetiva, é como cada um de nós constrói, não tem uma receita para isso. Não sei se deu para entender. Talvez, se continuarem a pergunta, eu posso responder um pouco mais, mas em princípio seria isso. Chegou aqui mais uma questão. Acá temos uma pergunta mais. Como a professora deveria atuar com as crianças nos pequenos grupos? Com os chicos e chicas em pequenos grupos. Bem, para nós é muito importante esse trabalho em pequenos grupos, de modo que a importância do que o professor faz é preparar o contexto, em primeiro lugar, o contexto com intencionalidade pedagógica, tem que saber para que preparar esse contexto, que aprendizados as crianças vão conseguir nesse contexto. É um contexto lúdico, mas não é simplesmente brincar por brincar. Tem que haver uma intencionalidade nesse contexto. A intervenção do professor é mínima. O professor não diz o que vão construir ou como vão construir. O professor prepara o contexto e espera para ver o que acontece. E como tem que estar atento e tem que ser um observador ativo para ver se as crianças precisam de algum material, ver como as relações se dão entre eles, poder dar apoio nos projetos das crianças, porque às vezes as crianças têm projetos e falta material, falta alguma coisa, então tem que poder apoiar esses projetos. O professor não deve estar nem à frente dos projetos para dizer o que tem que fazer e nem tão atrás que as crianças estejam sozinhas. Então, é um professor que está ao lado das crianças, aprendendo o que as crianças aprendem. É uma atitude ativa, mas ativa no sentido de que eu tenho que ir montando ou fazendo algumas interpretações no momento para ver o que as crianças precisam. Mas não é uma criança... Eu sempre digo, quando eu vou no Brasil, nós não somos a Xuxa, não somos animadores de festa, somos profissionais da educação. Então, o que montamos são contextos para que as crianças atuem nesses contextos. A gente não anima o jogo, a gente prepara o contexto e acompanha nos aprendizados. Temos tempo para mais uma pergunta. Como fica a organização do tempo na atividade de construção?
Eu acho que precisa fazer isso. Para que um projeto tenha continuidade, é muito importante essa noção de tempo e de organização. A gente tem que estabelecer no cronograma da semana, nós temos isso no Jardim, quais são os momentos de construção. Porque para que um projeto de construção, as crianças consigam aprendizados reais, tem que haver certa sistematicidade. Embora pareça que a palavra sistematicidade não se leva bem com a criatividade, mas na verdade tem que ter certa sistematicidade quando eu proponho jogos de construção. Tem que haver no cronograma semanal quantas vezes eu vou construir, quantas experiências, quantos contextos de construção eu vou oferecer às crianças. Quantos vão ser no espaço, quantos no exterior, no espaço interior, o que eu vou oferecer nesse momento, materiais naturais ou culturais, tudo isso tem que estar planejado. Os contextos são planejados, eles não são improvisados. É preciso planejar dentro da semana, do mês, do projeto anual, quais são os momentos de construção. Em que momentos eu vou utilizar determinados materiais, em que momentos é melhor ir brincar no espaço exterior, que momento no espaço interior. Quantas experiências eu vou propor de microconstrução, quantas de macroconstrução. Tudo isso tem que estar super planejado, eu não posso improvisar. Eu tenho que ter sistematizado os momentos de jogos de construção, porque é um projeto. E todo projeto tem que ter um tempo, um espaço e uma avaliação. Porque não é que eu faço jogos de construção para entreter as crianças. Os jogos de construção, eles têm um fundamento pedagógico muito importante, do aprendizado da matemática entre eles. Todos os aprendizados básicos de matemática, como peso, tamanho, volume, distância, alinhamento, situações de contagem, muitos, poucos, tudo isso acontece nos jogos de construção. Então, eu tenho que ir planejando semanalmente os contextos de construção para conseguir todos esses aprendizados e muito mais os aprendizados sociais que as crianças têm com a materialidade dos objetos. Então, não é improvisado. Os jogos de construção são planejados no contexto como se planeja qualquer outro contexto. E tenho que escolher muito bem os materiais. Tem que ser materiais de qualidade para que saiam construções de qualidade e que as crianças se sintam respeitadas na escolha do que fazemos para que eles brinquem. Vamos caminhando agora para a última pergunta. Vamos agora encaminando-nos à última pergunta. Ok. É possível avaliar o trabalho em apenas uma experiência nesses espaços? Uma experiência nesses espaços? Eu posso avaliar essa experiência, avaliar o trabalho dos jogos de construção, não, mas eu posso fazer uma documentação do que passou naquele espaço. Eu posso avaliar a experiência e depende do que eu quiser avaliar. Para mim, pessoalmente, me incomoda quando alguém fala e as crianças se divertiram, brincaram, se relacionaram. Isso não é uma avaliação. Uma avaliação, eu tenho que fazer perguntas. Se eu fiz um jogo de construção, por exemplo, tem um que a gente mostrou, que são caixas, roldanas e tecidos. Então, eu posso me perguntar, antes de começar a experiência, se as crianças foram capazes de usar as roldanas da forma correta, se a roldana fez alguma coisa que teve uma incidência no jogo de construção. Se os tecidos que eu pus tiveram um sentido para essa construção ou atrapalharam a construção. As caixas que eu coloquei, o tamanho era adequado para que as crianças lidassem com essas caixas? As caixas permitiam construções em altura ou as construções eram todas no plano horizontal, em uma só altura? Tenho que ir para a experiência com perguntas para responder. Então, eu sim posso avaliar o jogo de construção em uma só experiência. O que acontece é que, às vezes, temos experiências de construção que levam um tempo. Se eu quero ver como reagem as crianças diante da experiência de brincar construindo com materiais transparentes, eu tenho que oferecer uma quantidade de contextos, de objetos transparentes, para ver se as construções que elas fazem com objetos transparentes são diferentes de quando dou objetos de metal. Então, eu tenho que ter muitas, mas sempre que eu vou fazer uma experiência num contexto, primeiro eu tenho que pensar a intenção que eu tenho. Fazer perguntas para ver se essa intenção que eu tenho se cumpre quando as crianças brincam e avaliar. Os jogos de construção, como qualquer outro projeto, têm um processo. Pensar o contexto, planejar, escolher os materiais,
me fazer perguntas, quando eu vou observar e documentar, e depois avaliar. E eu posso fazer com uma experiência, com 2, com 10, com 100, depende da minha intenção. Não tem uma quantidade que eu tenha que fazer para ver se eu consigo avaliar os jogos de construção. Cada um em si mesmo é muito mais rico, claro, se eu estimo que durante o ano eu vou fazer muitas experiências de jogos de construção, porque para chegar a essas conclusões que nós chegamos, as crianças tiveram que brincar muito. Então, depois que brincaram muito, que pudemos fazer esse mapa mental e pensar, temos que observar muito, interpretar muito, ver como as crianças brincavam no espaço exterior, no espaço interior, como usavam os signos do ambiente, e tudo isso é produto do que até agora é de muita observação e interpretação para saber o que eu tenho que propor às crianças. Se eu não observo e não consigo interpretar e não sou um professor responsável pela minha tarefa de planejamento, do que eu vou apresentar, a única coisa que não se pode fazer com as crianças é improvisar. Toda tarefa que eu for fazer, eu tenho que estar planejada, porque às vezes acontece que os professores dizem, eu sou criativo, tenho muitos anos de trabalho e faço tudo sem pensar. Eu vou para a escola e vou fazendo com as crianças. E na improvisação, o que acontece é que a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa. Então, quando eu planejo, eu tenho possibilidade de ir trocando variáveis e ir avaliando. E nisso também não importa o que nos acontece. Às vezes a gente diz que os jogos de construção em todas as escolas têm. E muitas vezes falamos com professoras que dizem, mas eu faço isso. Mas sim, você fez, mas você percebeu o que as crianças aprenderam? Percebeu por que você escolheu esse jogo? Então, eu tenho que ter consciência das intenções que eu tenho quando eu proponho um contexto, porque tem que ter um sentido. Tem uma frase que para mim parece importantíssima, que é tudo que a gente propõe para as crianças tem que ter sentido para elas. Tem que ter sentido para nós como professores, mas tem que ter sentido para as crianças. Senão, a experiência de construir não é uma experiência, é uma atividade. Tá? E não pode ser uma atividade construir. Construir tem que ser uma experiência que mobiliza a criança a procurar coisas novas e aprendizados novos. Mas primeiro, eu como professora tenho que encontrar o sentido. E encontrar o sentido significa planejar, avaliar e fazer práticas de sentido. Tá? Encerramos aqui as nossas perguntas. Muchas gracias, Alejandra Dubovic y Alejandra Cipitelli. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a ustedes, muito obrigada a vocês por nos convidar, e agradeço ao Samuel, nosso apresentador, e a Flup, que nos convidou para contar essa experiência do jardim, que não é a única, também achamos que seja a melhor, nem que somos as melhores, mas que cada um deve fazer seu próprio percurso e começar a trabalhar com jogos de construção. Muito obrigada. Gracias.